Não desanime, mesmo que as coisas estejam mal, não desanime. Deus está cuidando de você, da sua família, e Ele há de reescrever a sua história. Ele vai estabelecer um novo tempo na sua casa. Amém? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente nessa noite, em nome de Jesus. Eu louvo a Deus pela oportunidade de podermos mais uma vez compartilhar a palavra de Deus aqui nesse culto, de estarmos reunidos aqui junto com os irmãos. E oro para que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Você pode colocar aí nos comentários o seu nome, a cidade de onde você está nos acompanhando, de onde você está falando. Coloque também o seu pedido de oração. Amém? Eu quero iniciar esse culto com a leitura da palavra do Senhor, que eu sempre faço uma breve reflexão antes do culto, antes da palavra, e eu sempre tenho lido as reflexões aqui, extraídas desse livro aqui, olha, o Recomece a Viver. Obrigado, irmão Pedro Macedo, pelo superchat, Eu quero ler aqui uma mensagem extraída do livro Recomece a Viver, que está à disposição pelo site da editora UP Books, que está na descrição aí desse vídeo. O tema da mensagem é Uma Segunda Chance. O texto lido é Salmos, capítulo 51, versículo 12. Salmos, capítulo 51, versículo 12, que diz assim: Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Esse salmo foi escrito por Davi quando o rei foi confrontado pelo profeta Natã, por causa do seu pecado de adultério e de assassinato. Davi se deitou com uma mulher casada, e mandou matar o seu marido na tentativa de esconder o pecado. Ele tentou resolver as suas questões com as suas próprias mãos. Quando ele se conscientizou do mal que havia cometido, não somente com Batseba, contra o marido dela, Urias, contra si mesmo, ele reconheceu que, acima de tudo, ele havia traído a confiança de Deus. Por isso ele diz no versículo 4, pequei contra ti somente. Tudo que Davi queria, irmãos, naquele momento era uma segunda chance. Antes, ele havia experimentado da gloriosa presença do Senhor na sua vida, a ponto de ser usado para derrotar um gigante. Ele era um adorador. Davi era alguém que honrava o nome de Deus, mas por causa do pecado se afastou do Senhor e agora suplicava que a alegria da salvação fosse devolvida a ele. Muitas vezes, por causa dos erros que nós cometemos, nós desejamos poder voltar atrás e ter uma segunda chance. Se nós pudéssemos voltar no passado, certamente algumas coisas, algumas escolhas que nós fizemos de forma equivocada, de forma precipitada, certamente se pudéssemos voltar, nós faríamos diferente. Diante daquela confissão sincera de Davi, Deus restaurou a alegria dele. Deus restaurou a vida dele. Ele continuou o seu reinado e foi chamado de homem segundo o coração de Deus.
embora tenha sofrido por muitos anos as consequências dos seus erros, ele recebeu do Senhor uma chance de recomeçar. E o mesmo Deus que deu a Davi uma segunda chance, também dá a você que está me ouvindo aí, a chance de recomeçar. Aleluia. Não importa onde você tem errado, não importa quais tenham sido as decisões inconsequentes que você tomou na sua vida, a cada amanhecer, Deus te proporciona um recomeço. Deus não vai apagar o seu passado. As cicatrizes vão ficar, até mesmo para que você não caia novamente nos mesmos erros. Mas hoje, através de uma decisão, através do arrependimento, de uma confissão, o Senhor pode reescrever o seu futuro. Amém? Deus te dá uma segunda chance. Mensagem extraída aqui do livro Recomece a Viver. Se você ainda não adquiriu o seu, faça isso. Você estará não somente abençoando o nosso ministério. Tem pessoas que falam assim, pastor, eu vou abençoar o seu ministério. Amém. A gente recebe uma pequena porcentagem da venda desse livro aqui. Mas você principalmente está sendo abençoado com 365 reflexões que vão falar diretamente ao seu coração. Amém? Você pode adquirir, você pode presentear alguém, basta quando você for comprar, você colocar o endereço dessa pessoa e dar de presente. Enfim, é uma excelente ferramenta evangelística de crescimento e de edificação. Então, e além disso, além de poder adquirir o livro, você também, caso você queira e possa abençoar o nosso ministério, existem várias formas de fazer isso. Você pode se tornar membro aqui do canal. Você pode contribuir através de uma conta jurídica que nós temos, através do Pix, através do Apoia-se. E caso você, de fato, não queira, não possa, a gente está em meio a uma pandemia, em meio a uma crise. Se você puder, apenas compartilhe essa mensagem com alguém, esse culto, e Deus certamente vai usar a sua vida para alcançar alguém que precisa entender, que precisa compreender a palavra do Senhor. Amém, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Pai amado e querido, somos gratos, Deus, porque o Senhor sempre nos ensina, o Senhor sempre fala conosco. Obrigado porque cada texto que nós lemos das Escrituras ministram ao nosso coração, testificam no nosso coração, renovam a nossa fé, alimentam o nosso espírito e nos dão forças para continuar rompendo, para continuar tentando. Tem sido tão difícil, Deus. Temos recebido tantas pedradas da vida, seja por pessoas, seja na nossa família, seja na nossa igreja. Queremos ter sabedoria, queremos ter um bom testemunho e queremos ser cheios do Teu Espírito. Que cada um que está ouvindo, Senhor, essa mensagem, cada um que está acompanhando esse culto, possa buscar essas características e possa alcançá-las. Que ele não dê um testemunho somente lá na igreja, mas também na casa dele. Que ele seja cheio da sabedoria do Senhor, ministrada através da palavra, que ele seja cheio do Espírito Santo. Deus, dê força para cada pessoa, Senhor, que está lutando nesse momento contra esse vírus maldito que tem ceifado a vida de tantas pessoas. Eu coloco diante do Senhor todos os pedidos de oração que foram colocados aqui, aqueles que têm lutado contra as enfermidades, aqueles, ó Deus, que têm buscado a recolocação no mercado de trabalho porque perderam seus empregos por causa da pandemia, tiveram a sua renda cortada ou diminuída, e que o Senhor dê força a eles, que o Senhor supra as necessidades deles em nome de Jesus. Deus abençoe os relacionamentos que têm sido abalados por causa desse tempo maior que temos convivido uns com os outros.
que haja o fruto do Espírito, né? O amor, a alegria, a paz, a paciência, a gentileza, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio na vida desse irmão e dessa irmã, e que nós possamos continuar vencendo os nossos dias, as nossas semanas, cheios da tua graça, cheios da tua unção e cheios do teu poder. E que em meio às pedradas da vida, nós tenhamos a capacidade de erguer os nossos olhos e contemplar o Filho do Homem à direita do Pai, a glória do Senhor, glória da qual um dia nós iremos desfrutar. É isso o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Uma semana maravilhosa para você, uma semana de conquista, uma semana de vitória. Não desanime, mesmo que as coisas estejam mal, não desanime. Deus está cuidando de você, da sua família, e Ele há de reescrever a sua história. Ele vai estabelecer um novo tempo na sua casa. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo culto. Irmãos, eu quero compartilhar hoje uma palavra para o seu coração. É sempre bom nós revermos os textos bíblicos. E eu certamente em algum momento já preguei sobre esse texto. O texto de Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. É interessante aqui que Pedro e João, se você ler Atos 2, você vai ver que eles participaram de um mover sobrenatural quando aconteceu a vinda do Espírito Santo e eles estavam reunidos em um salão, eram 120 pessoas, e veio sobre eles o Espírito Santo e eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram, inclusive, a falar em outras línguas. Então, ali, eles foram revestidos de poder, conforme estava previsto nas palavras de Jesus. Mas, mesmo assim, depois de experimentarem esse mover sobrenatural de Deus sobre a vida deles, eles eram homens preocupados com a vida de oração. E às 3 horas da tarde, eles estavam subindo para o templo para orar. Geralmente, quando nós participamos de um congresso, de um evento onde há uma manifestação sobrenatural de Deus, num final de semana, por exemplo, na segunda-feira a gente quer descansar, a gente quer dar uma desligada, quer dar um tempo. Mas aqueles homens sabiam da importância de se manterem conectados com Deus. Por isso, o verso 1 diz que eles subiam ao templo para orar. Versículo 2. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado, um coxo, de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Então, eu estou parando aqui para nós não perdermos a contextualização, para você conseguir visualizar essa cena. Pedro e João, às 3 horas da tarde, foram para a igreja orar. Vou falar nessa linguagem para você entender. Foram para a igreja orar. Reunião de oração na igreja. Geralmente não vai quase ninguém, né? Se for a reunião de poder, a campanha da prosperidade, vai um monte de gente. Mas eles estavam indo para a reunião de oração. É um culto muito menos concorrido. E ali, por onde eles estavam passando, havia um coxo
um coxo de nascença, que era deixado ali todos os dias à porta do templo para pedir esmolas. Então, quando aquele homem, aquele coxo, viu passar por ele Pedro e João, ele pediu esmola para eles. Então, uma cena de um aleijado, uma pessoa que não tem como trabalhar, um coxo de nascença, que não tem recursos financeiros, e vai para a porta da igreja pedir esmola. Por que ele vai para a porta da igreja? Porque entende-se que quem vai para a igreja são pessoas piedosas, são pessoas bondosas. Então aquele homem, assim como muitas pessoas, ele está na porta da igreja pedindo esmolas. Versículo 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. Aqui eu quero dar mais uma pausa. A importância que tem esse olhar de Pedro e João sobre aquele homem. Um olhar que não era um olhar de condenação, não era um olhar de julgamento, não era um olhar de superioridade, mas era um olhar de misericórdia. Era um olhar de misericórdia. Eles olharam para aquele homem, eles pararam, eles deram atenção para aquele homem. Geralmente quem está pedindo esmola, as pessoas não param para conversar com ele ou com ela. Eu acho que eu disse que não era um olhar de compaixão. Sim, era um olhar de compaixão, não era um olhar de julgamento. Aqui não tem como voltar, né? Estou ao vivo, não tem como editar. Mas Pedro e João pararam por um instante e viram aquele homem. Às vezes nós precisamos olhar para as pessoas como Deus enxerga as pessoas. Hoje eu estava vendo uma pregação do pastor Neil Barreto, onde ele mostra algumas figuras de grandes esculturas. E ele estava usando uma ilustração dizendo que antes daquelas estátuas virarem esculturas famosas, era somente pedra. Muitas pessoas passavam por ali, mas viam pedras, mas alguém passou e viu que poderia se tornar uma escultura, uma obra de arte. O olhar que Pedro e João tiveram sobre aquele homem era um olhar diferenciado. As pessoas talvez o vissem como um indigente, um marginal, alguém à margem da sociedade, um coitado. Mas eles viam como uma vida preciosa para Deus, porque toda vida é preciosa para Deus. Não importa em que estado a pessoa esteja, não importa o que a pessoa enfrentou na vida, para Deus é uma vida preciosa. E o verso 4 diz que eles pararam, olharam bem para ele e disseram. E Pedro disse: olhe para nós, olhe para nós. O homem olhou para eles, versículo 5. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. E olha o que Pedro disse. Versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Versículo 9. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Por que essa passagem é muito importante?
no contexto da igreja primitiva. Aquele seria o primeiro milagre que aconteceria depois que Jesus subiu aos céus. Os discípulos, inclusive Pedro e João, já haviam presenciado muitos milagres, mas todos eles com a presença de Jesus. Mas agora, eles não tinham mais Jesus entre eles, fisicamente. Eles tinham a presença de Jesus dentro deles, através do Espírito Santo. Glória a Deus. Eles não tinham mais Jesus fisicamente, mas Jesus havia mandado o Espírito Santo para morar dentro deles. E aquela ali era a primeira vez que os discípulos operaram um milagre sem que Jesus estivesse por perto. Então, por isso é tão relevante essa passagem. Jesus já tinha prometido que o Espírito Santo viria sobre eles. Se você voltar atrás um pouco nos evangelhos, Evangelho de Lucas, no capítulo 24, verso 49, olha o que Jesus estava dizendo. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Jesus estava dizendo para eles, olha, fiquem aqui em Jerusalém, porque a promessa de Deus de que vocês serão cheios do Espírito Santo, ela vai se cumprir. Ainda nas palavras de Jesus, em Atos capítulo 1, no versículo 4 e 5, está escrito assim, olha, um dia, quando estava com os apóstolos, Jesus deu esta ordem, fiquem em Jerusalém e esperem até que o Pai lhes dê o que prometeu, conforme eu disse a vocês. Pois de fato João batizou com água, mas daqui a poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, não tem como fazermos a obra de Deus, não tem como servirmos a Deus, não tem como seguirmos a Cristo sem a presença do Espírito Santo. Por isso, eu estou abrindo esse parêntese aqui. Busque a presença de Deus na sua vida. Seus dias têm sido difíceis. Talvez esteja faltando a presença do Espírito Santo. Você tem quase sido vencido pelo pecado. Você tem, às vezes, caído sob as tentações. É porque falta a presença do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo é quem nos capacita a servirmos a Deus. Jesus estava indo embora, mas ele sabia que os discípulos precisavam da presença dele através do Espírito Santo. Por isso eles ficaram em Jerusalém. Às vezes a gente fica buscando Deus daqui e dali, corre para lá, corre para cá, vai num evento, vai em outro, vai em outra coisa. Talvez Deus está falando com você, olha, fica em Jerusalém. Jerusalém era o lugar onde estava o templo, simbolizava o lugar da presença de Deus. Talvez você precisa criar mais intimidade com o Pai. E isso não é num grande evento, não é num grande mover. Talvez falta a você buscar a Deus na palavra, buscar ao Senhor na palavra, entrar para dentro do seu quarto e buscar a Cristo, pedir a Deus o entendimento, abrir o seu coração, mudar de atitudes. Deus quer fluir através da sua vida. Deus quer encher você com o Espírito Santo. Mas Deus não habita onde há legalidade para o pecado. Então, se existem coisas que você precisa consertar na sua vida, conserte. Porque Deus quer usar você. Deus quer trabalhar no seu coração e transformar o ambiente ao seu redor, a sua família. Fique em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder, porque esse poder vai ser um instrumento
para que Deus opere através de você milagres na vida de muitas pessoas. Amém? Paz do Senhor, igreja. Deus te abençoe. Pastor Edivaldo Oliveira, falando aqui direto de Belo Horizonte, Ministério Minuto com Deus. Que bom que você está aqui com a gente. Coloque o seu nome e o lugar de onde você está falando. É uma alegria muito grande ter você aqui nesse momento de culto online, porque estamos em meio a uma pandemia. E essa é a maneira que Deus nos possibilita nos reunirmos nesse momento. Eu quero pedir a você que possa compartilhar o link dessa transmissão para os seus contatos. Amém? É uma maneira de você nos ajudar a impulsionar esse culto, para que muitas vidas sejam alcançadas. Eu quero pedir também que você se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, tem um íconezinho aí que você pode se inscrever, tá? E caso você queira apoiar o nosso projeto, você pode se tornar membro e na descrição do vídeo também tem outras formas de nos apoiar. Amém, meu irmão e minha irmã? Em nome de Jesus? Irmãos, tem sido um tempo de muitas perdas, de muito luto. E é claro que vamos orar sim pela família do prefeito Bruno Covas e por todas as famílias que estão passando por um momento de luto nesse momento. Essa semana tivemos que sepultar, né, uma tia da minha esposa, muito querida, muito amada, mas aprove ao Senhor recolhê-la também. E eu sei que muitas vidas têm sido ceifadas nesse momento, mas eu creio que Deus vai estabelecer um tempo novo, um tempo de cura, de restauração, um tempo onde nós poderemos novamente ter a liberdade de visitar as pessoas que amamos, de ter um contato, de ter comunhão como igreja, porque isso é importante. A socialização, ela é necessária e a falta de socialização tem feito um estrago emocional, psicológico em muitas pessoas, mas infelizmente nós temos que agir assim nesse momento para que essa enfermidade chamada Covid-19 não se prolifere e não leve mais vidas. Então, até que você seja vacinado, seus familiares, o quanto você puder, fique em casa, se cuide, se tiver que sair, use máscara, tome as providências necessárias e cabíveis. Amém? Deus abençoe cada um de vocês. Deixa eu ler aqui inicialmente, irmãos. Eu costumo mencionar uma passagem aqui, né, no início do culto. Eu quero agradecer primeiro o irmão Gleidson pelo superchat, que Deus abençoe a sua vida, e o irmão Manuel Pérez pela contribuição. Os dois fizeram ofertas aqui e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Ofertas assim que têm ajudado a sustentar o nosso ministério. Amém? Eu vou ler um texto que está nesse livro aqui, olha, que chama-se Recomece a Viver. É um livro que foi escrito por mim e pelo Gabriel Oliveira, meu filho, antes da pandemia, e um livro que contém 365 mensagens, uma para cada dia do ano. Então a mensagem de hoje, ela é intitulada Tudo coopera para o bem. Tudo coopera para o bem. Romanos capítulo 8, versículos 28 e 29 está escrito: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou
para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito, ele, Jesus, seja o primeiro entre muitos irmãos. Obrigado, irmã Andréia Santos, pela sua oferta. Que Deus te abençoe e multiplique na sua vida. Tudo coopera para o bem. Nós usamos essa passagem quando alguma coisa não dá certo. E entendemos que, no final das contas, Deus permitiu o que quer que tenha acontecido para o nosso bem. Mas será que é sempre assim mesmo? No contexto da teologia da prosperidade, estar bem significa ter saúde, ter segurança financeira e ter felicidade pessoal. Mas isso não é exatamente o que a Bíblia quer dizer. Fica parecendo que, quando a gente diz assim, todas as coisas cooperam para o bem, é que tudo que Deus faz é para o nosso bem-estar, para a nossa segurança financeira, para a nossa felicidade, para a nossa saúde. Mas não é isso exatamente o que a Bíblia diz quando o apóstolo Paulo escreveu isso. Precisamos entender que a principal meta de Deus não é nos favorecer enquanto pessoas, enquanto crentes, nos entregando tudo aquilo que nós desejarmos. Esse texto não pode ser usado como um tipo de amuleto para garantir que Deus vai providenciar bênçãos materiais para nós que servimos a Ele. Estar bem nesse contexto é sermos transformados conforme o caráter de Cristo. Nós podemos entender essa passagem da seguinte maneira: todas as coisas contribuem para que aqueles que amam a Deus, que foram chamados por Ele, se tornem a cada dia mais parecidos com Jesus. Muitas circunstâncias da sua vida e da minha vida, muitas coisas que têm acontecido na nossa vida, servem como ferramenta de Deus para nos tornar semelhantes a Cristo. Semelhantes em que sentido, pastor? No sentido de amar incondicionalmente as pessoas, no sentido de perdoar, mesmo com todas as ofensas e com a injustiça que sofrermos, aprender a renunciar à nossa própria vida, a sermos mais pacientes, mais tolerantes e a obedecermos ao Pai, ainda que isso nos custe sacrifício. As nossas lutas, as tribulações, as dificuldades que passamos, a escassez, as crises, tudo que enfrentamos, fazem parte do propósito de Deus para que eu e você nos tornemos semelhantes a Cristo. Amém? Então receba essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar o link desse culto com os seus grupos, com as pessoas que você quer que sejam alcançadas pela palavra. Vamos orar nesse momento, amém? Em nome de Jesus, vamos orar pelo Adilson Fernandes e por todas as pessoas que estão enfrentando enfermidades e aqueles que enfrentam o luto nesse tempo de pandemia. Pai amado e querido, somos eternamente gratos pela Tua palavra e recebemos essa palavra em nosso coração, Senhor. Cremos que todas as coisas cooperam para o bem, mas o bem no sentido de nos tornarmos mais parecidos com Jesus e não de ter tudo aquilo que queremos, porque nem sempre o que nós queremos é o ideal para a nossa vida. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando, Senhor, enfermidades. Em nome de Jesus, por esse irmão que vai começar o tratamento de quimioterapia e por todas as pessoas que forem alcançadas por essa palavra, que nesse momento enfrentam algum tipo de enfermidade na sua vida ou na vida de alguém que ele ama, que ela ama. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor esse tratamento e peço que o Senhor ministre a cura segundo a Tua vontade,
segundo a tua infinita graça. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor as famílias que perderam entes queridos nessa semana. Que o Senhor possa, através do teu Espírito Santo, trazer conforto a esse filho, a essa filha, a esse marido, a essa esposa, a essa mãe ou a esse pai que tiveram que enterrar os seus mortos. Que eles sejam confortados no teu Espírito, que a fé deles não vacile, que eles não deixem de continuar lutando, de continuar crendo na vida. Senhor, nos dê a cura, em nome de Jesus. Nos faça vitoriosos em meio a essa pandemia. É o que nós te pedimos, para a honra e para a glória do teu nome. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tem momentos na nossa vida que só o que vai nos restaurar, nos levantar, nos reerguer é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Pastor, eu não tô querendo nada, não quero ver nem série na televisão, eu quero ver. Leia Bíblia. Parece que no primeiro momento você não está acontecendo nada, mas é igual você beber água. Você não sabe o efeito que está causando. Você não tem a percepção de quando está sendo hidratado pela água. Eu bebo água direto, o tempo todo. Que eu vou falando, minha garganta vai secando. A palavra de Deus é assim também. Você talvez não perceba no primeiro momento, mas você vai se alimentando dela. No primeiro dia não sente nada, no segundo dia, no terceiro dia você já começa a ver aqueles pensamentos ruins sumirem da sua mente e você já ter disposição, já acordar com outro ânimo. A palavra de Deus é o alimento que renova o nosso espírito, que renova a nossa alma, que nos dá força para prosseguir nesses dias tão difíceis que nós temos enfrentado. Aí sim, depois disso, Jesus partiu o pão, tomou o pão, abençoou e comeu ali junto com eles. Amém? Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você. Convide Jesus para entrar na sua casa, assim como aqueles homens convidaram. Verso 29. Eles insistiram muito com ele. Fique conosco, Jesus. A noite está vindo. Olha só, a noite, né, podemos entender como um momento assim de treva. A noite está chegando, fica com a gente. Nós precisamos da tua presença. Aí Jesus entrou para ficar com eles. Apocalipse capítulo 3, deixa eu abrir aqui junto com você. Apocalipse capítulo 3, verso 20. Muita gente fala essa palavra, né, para o novo convertido, mas essa é uma palavra para a igreja. Essa é uma palavra que o Espírito Santo deixou para a igreja. Eis que estou à porta e bato. Jesus querendo entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. E com ele cearei e ele comigo. Ah, essa é a palavra para o novo convertido. Não, essa palavra foi escrita para a igreja. Sabe o que está acontecendo muitas vezes? O culto está acontecendo lá dentro e Jesus estava do lado de fora, querendo entrar. E é isso que Ele está querendo fazer hoje no seu coração. Talvez você se decepcionou com tantas coisas, apostou em tantas coisas, apostou a sua vida. Poxa vida, apostei num casamento, o negócio não deu certo. Apostei minha vida num curso, pastor, um curso superior e não consegui emprego. Hoje eu estou trabalhando assim, de atendente num lugar que não tem nada a ver com a minha formação. E aí você se decepcionou. Talvez você tenha se decepcionado com a igreja, com a instituição. Puxa vida, tanta coisa errada que eu vi na igreja. Eu achei que era uma coisa, entrei de cabeça. Quando eu vi, não era nada disso. Jesus conhece a sua frustração, a sua decepção. Conhece aquilo que tem abalado o seu relacionamento com Ele. Mas hoje, a única coisa que Ele te pede é isso. Abra a porta. Abra a porta. Convida Ele para fazer parte da sua vida novamente. Ele vai entrar na sua casa, vai cear com você. Amém, meu irmão? Os discípulos fizeram isso.
eles convidaram Jesus. Depois que eles viram que era Jesus, eles falaram: "Oh, Jesus, fica aqui, por favor, fica com a gente." Outra coisa, eles não só chamaram Jesus para dentro da sua casa, eles deixaram que Jesus assumisse o lugar de anfitrião, o lugar de destaque, o lugar maior. Lucas 24, verso 30, diz assim: "Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles." Era tradição que o anfitrião, o dono da casa, fizesse isso. Repartisse o pão entre os visitantes. E só que Jesus, ele recebeu essa honra. Então, o que eu quero dizer aqui, não somente convide Jesus para entrar na sua vida, mas coloque ele como prioridade. Diga para ele assim: "Jesus, o Senhor tem um lugar de destaque na minha vida. O Senhor tem um lugar, uma posição privilegiada aqui. O Senhor está acima de tudo. O Senhor está acima do meu trabalho, o Senhor está acima do meu ministério, acima da minha função na igreja, porque assim eu sei que eu não vou me decepcionar com o Senhor. Eu posso ter os meus embates lá no trabalho, na igreja, na família, mas com o Senhor eu vou permanecer firme, não importa o que acontecer." É isso que Jesus estava recebendo ali daqueles homens, essa honra que é devida a Ele. Então, honre a Deus também, honre a Jesus também com as suas atitudes. E a terceira e última coisa, eles voltaram para Jerusalém, eles voltaram para o caminho correto. No verso 33, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Emaús não é o seu caminho, o caminho da tristeza, da decepção, da cegueira espiritual, o caminho da frustração. Esse não é o seu caminho. Deus quer, através dessa palavra, colocar você de volta ao caminho para Jerusalém, onde do alto você será revestido de poder. Permaneça ali onde Deus plantou você. Amém? Em nome de Jesus. Quando tiver que ser o momento de sair dali para fazer outra coisa em outros lugares, ouça a voz de Deus. Deus vai direcionar você. Não tome atitudes precipitadas, baseadas no seu próprio achismo, naquilo que você entende que é correto, mas deixe que o Espírito Santo ministre ao seu coração. Eles se levantaram e voltaram imediatamente para Jerusalém. Hoje eu quero convidar você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que não reconhece mais a voz dele, você que se decepcionou, porque achou que Jesus ia fazer algumas coisas na sua vida e não fez, saiba que a maior obra ele já fez na sua vida, que foi reconciliar você com Deus e garantir a você a salvação. Eu quero convidar você a retomar esse caminho para Jerusalém, o caminho da bênção, o caminho da obediência, o caminho da integridade, o caminho da revelação, o caminho da intimidade que você andou por tanto tempo. Hoje o Senhor te chama novamente. Amém? Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero pedir que você coloque aí nos comentários se essa palavra falou de alguma forma ao seu coração, né? Diga: eu recebo, amém. Diga: eis-me aqui, Senhor, muda a minha vida, me coloca de volta no caminho certo. Eu me arrependo, Jesus, eu reconheço a tua voz ao meu lado. Diga aí o que Deus falou ao seu coração, né? E vamos orar juntos. Coloque o seu pedido de oração. Eu sei que tem muitas pessoas com pedidos específicos e nós vamos orar, tá? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com o Pai. Pai amado e querido, somos eternamente gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado, porque através do teu Espírito Santo o Senhor fala conosco.
Obrigado por nos ensinar tantas lições aqui nesse texto. Tantas coisas, Deus. Nos perdoe porque muitas vezes nós escolhemos andar por um caminho que não foi o caminho estabelecido por Ti, por causa das nossas decepções, das nossas frustrações, nós preferimos fazer as nossas próprias escolhas de forma precipitada e com isso deixamos de ouvir a Tua voz, deixamos de nos relacionar contigo. Mas que através da palavra o Senhor possa nos resgatar. Que através da presença de Jesus ao nosso lado, porque sabemos que Ele está conosco quando nos reunimos em nome dEle. Que através da presença de Jesus e da Tua palavra ministrada, isso possa trazer luz à nossa mente e nós possamos voltar a reconhecer Jesus. Nós possamos convidar Ele para entrar na nossa casa, a sentar com Ele, cear junto com Ele, sermos alimentados por Ele, ter a nossa fé e o nosso espírito renovados e com isso voltarmos correndo para os Teus braços. Como aquele filho pródigo que saiu de casa, fez um monte de coisa errada, mas voltou para a casa do Pai. Nós também retornamos para os Teus caminhos. Nós voltamos para Jerusalém. Não queremos permanecer no caminho de Emaús, no caminho da tristeza, da dor, da angústia e da decepção, mas queremos voltar para o caminho do Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, seus projetos, seus sonhos. Que você receba boas notícias essa semana. Que todos aqueles que lutam contra as enfermidades recebam a cura, os recursos. Que aqueles que precisam ter as portas de emprego abertas possam receber de Deus uma proposta assim, que irá te abençoar, que irá permitir que você traga o alimento para dentro da sua casa, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Um grande abraço a todos, em nome de Jesus.